Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto de Efésios 6, 1 a 4. Como falamos no programa anterior, este e o próximo parágrafo fazem parte dos 3 relacionamentos onde Paulo nos mostra a necessidade de aplicação do princípio da submissão ou sujeição mútuas para demonstrarmos o viver digno que agora desenvolvemos. Isso é, o viver fruto da nova vida em Cristo Jesus. Deve haver sujeição mútua no relacionamento entre esposo e esposa, no relacionamento entre filhos e pais e no relacionamento entre empregados ou servos e patrões. Agora temos que lembrar que Deus concedeu os recursos para que cada um dos cristãos envolvidos se submetam um ao outro. E Ele mesmo proporciona os meios para que esse tipo de vida seja desenvolvido. Para que cada um desses relacionamentos aconteça, os cristãos envolvidos devem ser pessoas cheias do Espírito Santo, pois só através da sua ação em nossas vidas conseguiremos viver dessa maneira diferenciada. Aliás, é bom lembrar que para o assunto do lar, Paulo não terminou no capítulo 5. Para ele, tão importante quanto a relação entre esposo e esposa, é a relação entre pais e filhos, porque aqui também se requer a presença e a atuação do Espírito Santo, capacitando-nos a viver de modo digno da vocação que fomos chamados, a viver submetendo-nos uns aos outros. Na verdade, temos que lembrar que foi Deus quem criou a família e a concepção de um filho era considerado como uma bênção da parte de Deus. Veja lá no Salmo 128, 1 a 3. Parece que normalmente o lar não estava completo somente com o esposo e a esposa. Eles sentiriam a casa vazia sem os filhos. Então, há muitos lares que não têm filhos por uma ou outra razão e Deus sabe. Agora, quando isso acontece, Deus tem outras compensações. Deus sabe suprir todas as nossas necessidades. Mas o que é importante para uma família ou para um casal é a presença de Deus. É Deus quem torna o lar significativo e abençoado. É Deus quem torna a família abençoada. Um casal pode ter filhos e pode até ter muitos filhos. Porém, se a presença de Deus e o senhorio de Deus não for uma realidade, certamente naquela família não há felicidade nem a bênção divina. Preparando-nos então para as nossas observações mais detalhadas, vamos considerar esse texto 6, 1 a 4, pensando então naquilo que Deus quer comunicar para nós, pais e filhos. E eu gostaria então de propor o seguinte título para esse texto: o relacionamento digno entre pais e filhos cristãos. Eu repito, esse é o título então desse texto, 6, 1 a 4 de Efésios, o relacionamento digno entre pais e filhos cristãos. Querido amigo, ao lermos as palavras desse texto, você tem a sua Bíblia aberta aí, nós encontramos mais uma vez o princípio da obediência. Nós já vimos que Deus estabeleceu o princípio da obediência e hierarquia na família, na igreja, na sociedade e no mundo em geral. Deus governa por meio do sistema de hierarquia e é por isso que encontramos na Bíblia várias passagens em que Deus ordena a todos nós que obedeçamos às autoridades. A Bíblia ainda afirma que todas as autoridades foram constituídas por Ele. Assim, todos nós estamos sob o poder, sob o governo, sob a tutela de um governo. Deus diz que as autoridades existem para manter a ordem, para conduzir o país para o bem de todos. E Paulo ainda foi mais longe. Ele não apenas pediu que nos submetêssemos e obedecêssemos às autoridades, mas chegou a pedir que nós orássemos pelas autoridades, para que tenhamos, então, segurança e paz. Veja em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 a 3. Como dissemos, também na igreja encontramos autoridades. Existe uma ordem hierárquica dentro da própria igreja, e nela vamos encontrar um sistema de governo que proporciona à igreja a capacidade de funcionar decentemente e com ordem. Como vimos nos estudos anteriores, Deus concedeu à igreja pessoas dons para que toda a comunidade cristã seja capacitada para o desempenho do seu ministério.
Mas além dessas pessoas dons que formam a liderança espiritual do ministério, ainda temos outras funções de responsabilidade na própria igreja. Por exemplo, temos os presbíteros, os bispos, os pastores e temos ainda os diáconos. E sendo que Deus deu essas autoridades para dirigir a igreja, quando nós as obedecemos e permitimos que essas autoridades desenvolvam o seu ministério, a igreja então é beneficiada e cresce equilibradamente. A pergunta é, e no lar? Como nós já temos estudado, também no lar, na família, vale essa regra. Deus nos diz, por meio do apóstolo Paulo, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido, o marido é a cabeça da mulher e os filhos devem obedecer os pais. Ora, isso mostra que Deus estabeleceu a sua ordem em tudo que foi criado. Nesse sistema hierárquico, vemos que Deus não é um Deus de confusão. Diante dessas constatações, podemos resumir esse texto bíblico transformando-o num princípio. Um princípio relevante, desafiador e aplicável às nossas vidas cristãs. A proposição do texto, então, é a seguinte: é responsabilidade de toda a família cristã seguir o princípio da submissão mútua no relacionamento entre pais e filhos. Eu repito, é responsabilidade de toda a família cristã seguir o princípio da submissão mútua no relacionamento entre pais e filhos. Nesse texto nós vamos encontrar também 3 colocações que auxiliam toda a família cristã a viver de um modo digno em sua relação familiar. A primeira colocação refere-se à responsabilidade dos filhos. Veja os versículos 1 e 2. Qual é a responsabilidade dos filhos? Primeiramente, obedecer aos pais. Esse verbo obedecer na Bíblia é muito importante. Seu significado é escutar, é ouvir, é ser submisso, é acatar as orientações dos pais. E há uma razão para essa ordem. Esse deve ser o procedimento do filho cristão, porque esse proceder é justo. Os filhos devem se submeter aos pais com obediência. Os filhos devem obedecer os pais no Senhor, ou seja, enquanto as instruções dos pais não contradisserem a palavra de Deus, é justo que os filhos se submetam aos pais. Porque esse é o desejo do juiz, supremo juiz que estabeleceu essa lei. E nós só podemos obedecer-lhe. Em nossos dias, sabemos que muitos lares que estão em crise por causa da desobediência dos filhos. Nos dias de hoje, muitas pessoas e até muitos educadores dizem que essa obediência aos pais, isso é algo do passado, é coisa já superada. Essa ordem não existe mais. Nós vivemos já num mundo novo, onde tudo é novo, inclusive deve ser nova maneira de dirigirmos uma família. Dizem esses que não temos de viver exatamente como os nossos pais viveram, ou que não temos que copiar os procedimentos dos nossos avós. Por quê? Porque o mundo é outro. Estamos na pós-modernidade, onde tudo é discutível e todos devem se aceitar. Não há mais verdade absoluta nesses dias. Estamos numa nova civilização, no tempo dos computadores, das naves espaciais, da conquista do espaço. Então não precisamos mais viver sob o sistema de décadas passadas. Querido amigo, essas colocações são atrativas e parecem até ser verdade. Em alguns detalhes, de fato, vivemos num mundo diferente, tecnologicamente diferente, mas o ensino da palavra de Deus é tão válido hoje como foi há 2000 anos atrás. O que muita gente está descobrindo, e até mesmo os jovens, em muitas partes do mundo, é que a Bíblia é um livro de grande utilidade e grande atualidade. É um livro que não envelhece, que não fica inadequado, é um livro que não é retrógrado. É um livro sempre novo, sempre atual, é um livro para todas as épocas. A Bíblia, na verdade, acompanha a humanidade com uma grande atualidade e juventude.
Espero que os jovens que estão me ouvindo agora entendam e aceitem que essa é a palavra de Deus para vocês. Mas além de obedecer, os filhos também têm uma outra responsabilidade. Eles devem honrar os pais. Veja o versículo 2. E essa honra aos pais significa estimar, respeitar, considerar os seus conselhos, as suas orientações. Mas quando contrastamos essa orientação com as palavras de Paulo sobre a época final, percebemos que estamos caminhando aceleradamente, ou já estamos até nessa época final da humanidade. Na verdade, podemos até dizer que estamos vivendo a época quase que final dos tempos. Sabe por quê? Porque um dos sinais dos fins dos tempos é exatamente esse espírito de desobediência e desonra dos filhos. É isso que o apóstolo Paulo, profetizando até, revelou-nos sobre como seria essa época tão conturbada. Ele disse, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Veja bem o que o texto diz, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Querido amigo, como podemos notar, Paulo mencionou aqui a desobediência dos filhos aos pais como um dos sinais do final dos tempos. Paulo mencionou também a desafeição, isso é, a falta de amor familiar, como uma evidência que estamos chegando ao final dos tempos. Esse texto é de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu creio que isso explica bem o atual problema da rebelião dos filhos contra os pais. Muitas vezes chamamos essa desobediência e essa desafeição de conflito entre as gerações. Na verdade, sempre houve esse conflito entre as gerações. Quando os mais novos não aceitam os mais idosos, e os idosos são radicais e não aceitam os mais novos, e a maneira deles viverem, então há conflito. Mas também temos que notar que nunca se registrou tantos casos no mundo de filhos desrespeitando, desobedecendo e até matando os próprios pais, como nós temos visto em nossos dias. E pais também, que tratam mal e até matam seus filhos. Querido amigo, essas são evidências de que os filhos estão menosprezando e desrespeitando os pais, e os pais vivem em total discórdia com os seus filhos também. Agora, a pergunta que todo jovem deve responder diante de Deus é se você tem obedecido, se você tem honrado os seus pais. Nós estamos falando sobre a tua responsabilidade, você que é jovem. Você tem agido dessa maneira bíblica e digna ou tem sido desobediente e desafeiçoado? Você tem que se avaliar diante de Deus. Mas a segunda colocação agora refere-se à responsabilidade dos pais. Veja o versículo 4. Primeiro, a responsabilidade dos pais se verifica em não provocar os filhos à ira. Versículo 4. É interessante notarmos que a primeira recomendação para os pais é de evitar fazer o negativo. Isto é, não provoque os seus filhos à ira. Não os irritem. Não os façam ficar encolerizados. Não vivam repreendendo toda hora os seus filhos. Ao mesmo tempo, não os sufoquem com muita proteção. Não os envergonhem diante dos seus colegas. Os dois extremos são condenáveis. Por isso, então, Paulo está nos advertindo, a nós como pais. Esse princípio não dá licença para os pais para praticar autoridade irresponsável. Os pais devem se submeter aos filhos, e essa submissão, inclusive, implica no pai pedir perdão ao filho quando de algum modo ele errou e não agiu de acordo com a palavra de Deus. Pais que não disciplinam seus filhos e pais que não dialogam com seus filhos estão pecando contra eles mesmos
e contra Deus. Quantas vezes os pais disciplinam fisicamente com muito rigor, despejando a sua raiva em cima do filho. É errado. Tem que haver perdão. Tem que haver essa submissão do pai ao filho, essa confissão, para que haja então um lar harmonioso. Por isso, muitos pais, com receio de não provocar a ira dos filhos, eles têm falhado em ensinar os seus filhos os diversos princípios da obediência, da submissão, do respeito, da mutualidade, enfim. Muitos pais falham por dar um ensinamento inadequado aos seus filhos. Nós poderíamos até considerar que os filhos mesmo não têm muita culpa. Por quê? Porque eles não foram ensinados a obedecer. E o pai que não ensina o filho a obedecer é porque talvez não tenha aprendido a obedecer no tempo em que ele era filho. E assim o pai vai passando para o filho um ensinamento incompleto e no fim o resultado é que vai desaparecendo gradativamente o sistema ensinado pela palavra de Deus. Por receio de levar o filho à irritação, muitos pais não disciplinam adequadamente seus filhos, não os treinam de modo correto e bíblico. Por outro lado, no outro extremo, nós temos os pais superprotetores, que não deixam os filhos se desenvolverem e provocam os filhos à irritação também. Precisamos de sabedoria e da direção do Espírito Santo para exercermos a nossa tarefa educacional de maneira a formar o caráter dos nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. A outra ordem para os pais é exatamente criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, ainda no versículo 4. O significado dessa ordem, criar, é alimentar, nutrir. Criá-los com ternura implica em educação, instrução, correção, disciplina e talvez até, quando for necessário, disciplina física mesmo. Você deve se lembrar de vários textos de Provérbios, que é o próximo livro que nós vamos estudar. Ali, o autor diz exatamente que devemos disciplinar a criança no caminho em que deve andar. A admoestação é colocar na mente os ensinamentos através de palavras. Bom, Deus nos apresenta aqui a norma para a criação dos nossos filhos, então devemos criá-los fazendo-os considerar os princípios bíblicos, as orientações da palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, nós pais temos que amar, respeitar e vivermos nos princípios da palavra de Deus. Os filhos devem aprender a obedecer quando olharem para nós e enxergarem em nós pessoas, cristãos, que obedecem à palavra de Deus. E, finalmente, a terceira e última colocação refere-se à promessa divina. Veja os versículos 2 e 3. Paulo diz claramente que este é o primeiro mandamento com promessa. Vamos ler, então, os versículos 2 e 3 para ficar isso muito claro. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a face da terra. Querido amigo, aqui temos mais um dos 10 mandamentos mencionados no Novo Testamento. Na verdade, todos os mandamentos do Decálogo, com exceção do sábado, podemos encontrá-los no Novo Testamento, pois todos eles descrevem a lei moral de Deus. Então, eles não mudam, Deus não muda, e portanto esses mandamentos ainda são válidos para nós hoje. Não precisamos cumpri-los para sermos justificados. Você deve se lembrar dos nossos estudos em Gálatas. Mas para o cristão que é cheio do Espírito Santo, ele os cumpre em decorrência da sua justificação. Esses mandamentos funcionam como regras gerais para a nossa vida cristã. Porém, não podemos desobedecê-los, pois sofreremos as suas consequências. Quem matar, ou roubar, ou adulterar, certamente sofrerá as consequências. E aqui temos um desses mandamentos: honrar os pais. E aqui diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. E embora esse quinto mandamento não fosse o primeiro com promessa, pois o segundo mandamento continha a promessa de misericórdia até 1000 gerações, para aquele que só adorasse a Deus, a promessa era de bênção para a vida daqueles que assim procedessem.
Então, essa promessa é válida ainda hoje, pois a palavra de Deus se cumpre integralmente. O filho que obedece e honra seus pais tem a promessa de prosperidade e de vida longa. Mas para os judeus que ouviram esse primeiro mandamento, essa primeira palavra, a promessa era certamente, ela incluiria a permanência por um longo tempo na terra prometida. A obediência a esse mandamento traz a promessa de uma vida melhor aqui na terra. O que Paulo está dizendo aqui é que a obediência proporciona uma vida abençoada para o filho que obedece e honra seus pais. Quando o jovem desde cedo obedece e honra seus pais, reconhecendo a autoridade deles, certamente ele será abençoado em sua vida, pois ao se relacionar com as outras autoridades, na igreja, na escola, no serviço, na sua relação com o governo, ele saberá agir com dignidade. Querido jovem, querido pai, a minha oração é que cada um de vocês vivam de uma maneira digna para honrar a doutrina de Cristo. É difícil? Sim, é difícil. Mas por isso nós temos o Espírito Santo a nos capacitar a obedecer e a nos submetermos uns aos outros. Um grande abraço, Deus os abençoe e até o próximo programa.